Leitura da Palavra. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulos 3, 4 e 5. Eu leio a Palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 3. Conselhos conjugais. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Igualmente vós maridos, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como a vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Exortação à unidade e amor. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Suportar as perseguições. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança em que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Capítulo 4. Viver para Deus. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Os sofrimentos cristãos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Capítulo 5. Conselhos aos presbíteros e aos jovens. Aos anciões que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançais a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Saudações e bênção. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como considero,
Escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis irresolutos. Saúda-vos a igreja coeleita, que está em Babilônia, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Amém? Obrigada, Senhor meu Deus, por mais essa palavra, Senhor, de ensinamento, meu Pai.